E passo a palavra ao senhor Fernando Braga, que é coordenador geral de leitura da diretoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura. Boa tarde a todos. Bom, a nossa própria existência é feita de histórias. Nos inventamos e reinventamos, nos emocionamos, nos informamos, nos entretemos e criamos laços afetivos através de histórias. Há os contadores de histórias espetaculares, aqui muito bem representados nessa audiência, e eu queria até ampliar essa menção ao texto do professor Fabiano, que lembrou de diversos contadores de histórias e pesquisadores nesse ramo. Esses contadores de histórias espetaculares são artistas que utilizam de diferentes elementos cênicos e de linguagens artísticas diversas para que o público assimile suas histórias, a tornem parte de suas próprias memórias. Aos contadores de história domésticos, pais, tios, avós, amigos, que proporcionam uma experiência cultural pelas vias do afeto. Em tempos de relações humanas virtuais, os contadores de história trabalham com uma matéria-prima valiosíssima, que contribui para a disseminação do acesso à cultura, para mentes sãs e para a preservação de nossas matrizes culturais através da tradição oral. No Ministério da Cultura, trabalhamos com o conceito de territórios leitores. Buscamos identificar, reconhecer e apoiar as instituições, os agentes culturais e as experiências que proporcionam a transformação social no campo do livro e da leitura, em bibliotecas, em pontos de leitura e em espaços não formais de leitura em todo o país. Ou seja, o habitat do contador de história é o nosso métier na diretoria de livro, leitura e literatura. Então, nós somos muito interessados nesse profissional e vamos dar todo o incentivo possível, estamos à disposição para a criação de mais uma lei comemorativa relacionada ao livro e à leitura. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff instituiu o mês de março como o mês da leitura, como o mês da poesia. E essas datas especiais acabam por preencher o ano com um lembrete à sociedade e ao Estado da importância da pauta da leitura para a educação e para a cultura do país. A diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura juntam-se aos contadores de história para incentivar a instituição da lei da Semana Nacional de Contadores de Histórias, chamando a atenção da sociedade para esse importante agente cultural com um papel imprescindível na inserção da cultura na escola e na biblioteca e na mobilização entre Estado e sociedade, materializada no Plano Nacional de Livro e Leitura, que é a nossa maior bússola na implementação das políticas do Ministério da Cultura para o setor. Constatamos na prática que pouco adianta equipar bibliotecas, escolas e centros culturais com livros, por mais revolucionária e atual que seja a tecnologia livro, e por mais qualificados que sejam os acervos distribuídos aos pontos mais ermos do país, sem que seja garantido o elemento humano na interface entre o leitor e o livro. Sem isso, sem um contador de história, por exemplo, sem um mediador de leitura, atingiríamos apenas o curioso eventual, o usuário em busca de uma informação específica, ou leitores contumazes, que já tem o vírus, já tem o vício da leitura. Uma biblioteca viva é feita de leitores, portanto, pessoas que leem, que contam e ouvem histórias. Um acervo vivo deve respirar arte, estimular a imaginação, fazer sonhar e viajar. O contador de histórias traz música, cor, movimento e outras narrativas ao ato solitário e silencioso de ler. Dissemina outras histórias para novos leitores e proporciona acesso à cultura por meio da leitura. O contador de histórias é um agente estratégico de
da maioria das ações da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Eu vou citar aqui o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, ProLer, também citado pelo professor Fabiano, desenvolvido pela professora Eliane Yunes e instituído na gestão do escritor Afonso Romano de Santana, na presidência da Fundação Biblioteca Nacional. O ProLer, ele vem para a estrutura direta do Ministério da Cultura em agosto do ano passado, por intermédio de uma reformulação da estrutura do Ministério, onde essa diretoria passa a integrar a Secretaria Executiva do Ministério e esse programa passa a ter uma outra prioridade, está mais próxima do Centro Executivo. O ProLer por natureza, formado por especialistas em formação de contadores de história e promove, os comitês do ProLer promovem em escolas, em bibliotecas, em espaços não formais de leitura, a contação de história em larga escala. Então, é um programa que mantém vivo e que depende desse ofício para as suas atividades. Nós temos um prêmio cujo edital está aberto até o dia 26 de outubro, vou até aproveitar essa mídia para reforçar isso, o prêmio Todos por um Brasil de Leitores, que é voltado para ações de incentivo à leitura em bibliotecas comunitárias e pontos de leitura e nesses espaços não formais de leitura. E eu estou falando de hospitais, praças, parques, hospícios, estou falando de presídios, estou falando dos lugares que, de alguma maneira, eu tenho certeza que os contadores de história acabam ocupando, acabam contribuindo para humanizar esses espaços. O edital, já que eu registrei que ele está com a inscrição aberta e nós temos uma audiência de contadores de história, ele está disponível no portal do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, na aba Apoio a Projetos. Outro edital de apoio a feiras e eventos literários está aberto com o mesmo prazo, 26 de outubro, e pode ser acessado nesse mesmo ambiente do portal do Ministério da Cultura. Feiras e eventos literários é outro habitat dos contadores de história, e a intenção desse edital é qualificar as programações culturais dos eventos literários considerando os eixos do Plano Nacional de Livro e Leitura. O projeto Agentes de Leitura, que implica na seleção de jovens entre 18 e 29 anos, que são formados e recebem uma bolsa por um ano para trabalhar incentivo à leitura, mediação de leitura, junto a famílias do programa Bolsa Família. Esses jovens, eles são, obviamente, formados por contadores de histórias e com conteúdo de contação de história, porque eles precisam encantar essas famílias, eles precisam conquistar novos leitores. Mantemos, em conjunto com o Ministério da Educação, o Prêmio Viva Leitura, que seleciona projetos para apoio financeiro em escolas, em bibliotecas públicas, projetos promovidos por cidadãos voluntários e projetos da iniciativa privada, de ONGs, que também, em sua história, nas 7 edições do Prêmio Viva Leitura, nós contemplamos muitas ações de contação de histórias. E a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que integra a nossa diretoria, tem uma série de ações na formação de gestores e técnicos bibliotecários para a contação de histórias, para ocupar esse espaço com programação cultural e no financiamento mesmo de programações culturais nesses espaços, bibliotecas públicas e comunitárias e pontos de leitura. Todas essas ações têm um contador de história como agente fundamental na formação de leitores e na conquista de novos usuários para espaços estratégicos, espaços conhecidos e reconhecidos pela sociedade, como de leitura e aqueles espaços não formais que eu falei. Estes investimentos contribuem para a manutenção da cadeia mediadora, onde se enquadra o contador de histórias no âmbito do Plano Nacional de Livro e Leitura. E, novamente, a lei da semana
Nacional de Contadores de História só vem contribuir para a consolidação da política nacional de leitura e para a valorização desse importante profissional de cultura. Eu queria parabenizar a iniciativa da deputada Érica Cocai e colocar o Ministério da Cultura realmente à disposição para a aprovação dessa lei e de outras que venham favorecer a política nacional de livre leitura. Obrigado. E nesse momento